Shalom. Mais uma vez trago um vídeo, uma palavra amiga para os nossos corações, uma palavra que venha trazer um certo entendimento daquilo que são as Escrituras ou o Evangelho de Cristo. Eu, há pouco, me deparei com este vídeo na internet deste jovem a orar e queria que falássemos neste vídeo acerca de como tem havido ou tem acontecido o engano dentro da igreja. A Bíblia diz que a mulher deve se manter calada dentro da igreja. Não lhe é permitido ensinar, ou não lhe é permitido falar. A Bíblia é um livro espiritual e ela deve ser entendida, compreendida, discernida, interpretada espiritualmente. O Espírito Santo de Deus é que nos deve dar a luz, a interpretação e o entendimento das Escrituras. Não devemos pegar a palavra de Deus pela letra. Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Se interpretarmos esta passagem que a mulher deve ficar calada e ela não deve ensinar, não lhe é permitido falar na igreja, nós entramos aqui em uma grande confusão de interpretação do que é a mulher nas Escrituras. Mas eu queria até antes de nós buscarmos alguns versículos para darmos sustentação ao que nós vamos falar aqui, queria que assistíssemos ao vídeo deste jovem e depois então poderemos aqui colocar, elucidar aqui com alguns versículos bíblicos para nos fazermos entender do que se passa hoje dentro da igreja, do mal entendido que está a tomar a igreja. Vamos assistir o vídeo, depois falamos. Só para parar aqui um pouco e interromper, o jovem está tão cansado, está tão molhado de suor, de tanto gritar, tentar ficar rouco. E ele, no seu entendimento, está a orar no espírito. Ele está a orar, Deus está a lhe usar de forma sobrenatural, ele está a orar. É assim que nos foi ensinado dentro do sistema religioso. Mas vamos prosseguir com o vídeo.
É, este é o vídeo. Agora vamos então falar dos versículos bíblicos. Eu não quero tomar muito do vosso tempo e vou diretamente para os versículos. E depois então explicamos. Segundas de Pedro, capítulo 3, no versículo 15 e o versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Eu destaquei aqui no versículo 16, onde Pedro escreve esta carta, e diz que as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender. Nem mesmo Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e tantos outros apóstolos entendiam tudo o que Paulo escrevia, porque Paulo tinha uma revelação da palavra de Deus muito mais profunda do que Pedro, João e os outros apóstolos. Então, hoje, não é diferente conosco dentro da igreja. Hoje, muitos ditos pastores, apóstolos, profetas, homens de Deus, estudados na Bíblia, né? Estudados, preparados em grandes universidades de teologia, têm ainda dificuldades também de entender certas passagens ou algumas coisas que Paulo escreveu, como por exemplo, no livro de 1 de Coríntios, no capítulo Primeiras de Timóteo, vamos no último livro aqui, no último versículo. Primeiras de Timóteo, capítulo 2, no versículo 11 e 15, Paulo diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. A mulher esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois foi formado Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Está a falar aqui da Eva, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E eu destaquei aqui no versículo 15, em vermelho: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Se nós pegarmos esta parte aqui no versículo 15, onde diz, entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, de forma literal, nós entramos em problemas de interpretação aqui. Está a dizer que a mulher, para ser salva, ela precisa dar à luz filhos, no plural, filhos, muitos, ou mais do que um. Então, uma mulher que não tiver filhos nessa vida não será salva, não vai para o céu. Não é isto que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer a mulher, para que seja salva, ela tem que dar à luz filhos. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nos fazer entender quem é a mulher. A mulher na Bíblia é a igreja, a mulher na Bíblia é Israel e a mulher também na Bíblia, no mais profundo, é a nossa alma. A igreja, para ela ser salva, ela precisa dar filhos a Deus. Ela precisa gerar filhos dentro da igreja. Os filhos são os membros do corpo de Cristo. São as pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho para que se tornem filhos de Deus e então a igreja, que é a mulher, a figura da mulher, ela seja salva. A igreja, Israel também. A igreja é a tua alma. A tua alma precisa dar filhos para Deus. E os filhos para Deus que a tua alma deve dar é o amor, são os frutos do Espírito, meu irmão e minha irmã. Os frutos do Espírito, a mansidão, a calma, a bondade, a lealdade, a fidelidade, o amor, a paz. Estes são os filhos que devem ser geradas dentro da sua alma, que é uma figura da mulher, para que a sua alma, que é a figura da mulher, ela seja salva. Paulo vai buscar aqui um exemplo da Eva, diz que o Adão não foi enganado, mas a Eva é que foi enganada. O Adão representa o intelecto,
A Eva representa a natureza emocional dentro do homem. Então, o que é enganado no ser humano, onde a avenida pelo qual Satanás penetra para enganar é através dos sentidos, ou seja, da natureza emocional da pessoa. A pessoa, pela emoção, fala demais, fala o que não devia. A pessoa, pela emoção, peca, entrega-se aos caprichos ou às vontades da carne, e só quando ela voltar para a razão, que é para o homem, que é o intelecto dela, então ela sente vergonha do que fez e faz um monte de perguntas do porquê que fez aquilo. Ela também não encontra respostas. Por quê? Porque ela tomou decisão através das emoções, através da mulher, quando devia tomar com a cabeça fria, ou seja, através do homem. A mulher deve se manter em silêncio com toda a sujeição. Sim, e o que este versículo tem a ver com o vídeo que nós vimos aqui do jovem? Yeah. O que eu quero dizer aqui, este vídeo, nós já estamos a ver que este rapaz, este jovem, ele foi pego pelas emoções, as emoções estão a lhe enganar. Ele não está a orar pelo Espírito, não está a ser guiado pelo Espírito, não é o Espírito. Isso aqui é a emoção, é a alma. Ele, na mente dele, ele está numa esfera espiritual muito, muito acima, mas é a alma a lhe enganar. Ele está emocionado, o jovem. Isto é um engano que a carne está a colocar este jovem. E hoje coloca muitos dentro da igreja. Hoje não é só este jovem. Muitos de nós já passamos por essa experiência e achávamos que estávamos no Espírito. Estar no Espírito não é isso. O Espírito, Jesus disse, a palavra que eu vos digo é Espírito e vida. Então estar no Espírito é estar de acordo com a palavra de Deus. Não é estar emocionado, conforme este jovem está. Estar no Espírito, ser guiado no Espírito, orar no Espírito, é orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é Espírito. A palavra de Deus diz para nós amarmos quem nos fazem mal, para nós perdoarmos quem nos fazem mal, para nós fazermos isso ou aquilo, e quando nós nos sujeitamos à palavra, obedecemos à palavra, deixamos que a palavra guie a nossa vida, então nós estamos no Espírito. Não é necessariamente estar emocionado como o jovem aqui em questão. O versículo, o capítulo, o 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e o versículo 5 diz aqui qual é a ordem para a gente coisa. Diz assim no versículo 3: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Cristo está acima de todo homem. E o cabeça da mulher é o homem. O homem está acima da mulher. E o cabeça de Cristo é Deus. Deus está acima de Cristo. Cristo está acima do homem e o homem está acima da mulher. Esta é a ordem. Esta é a justiça de Deus restaurada dentro do homem. Quando há esta ordem restabelecida ou restaurada dentro do ser humano, ele está dentro da justiça de Deus. Ele manifesta a justiça de Deus aqui na terra. Deus é amor, primeiro é o amor, depois é o Filho é Cristo, Cristo é a palavra de Deus, no princípio era a palavra, então primeiro é o amor, depois do amor é a palavra, e depois da palavra é o homem. Quem é o homem? O homem é um intelecto, é a tua mente, é o intelecto, e por último é a mulher, é o amor acima da palavra, a palavra acima do intelecto, e o intelecto ou a razão acima da emoção, que é a mulher. Quando nós estamos dentro desta ordem, nós estamos manifestar, então, a justiça de Deus. Nós não tomamos decisões precipitadas, nós não falamos à toa e nós não fazemos as coisas atrapalhadamente. Nós fizemos tudo dentro da ordem que Deus determinou na sua palavra. Nós estamos a seguir o Espírito. Então, no versículo 4 diz: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça quando ora. Cristo é a cobertura do homem. Cristo é a cobertura do intelecto, que é o homem aqui representado pelo homem. E o homem, que é o intelecto, é a cobertura
da mulher, que é a alma dentro dela. Então, quando a alma ouve o intelecto, ouve a razão, ela não é emocionada. O homem não toma decisões acima da emoção. Ela toma decisões precisas e bem pensadas, bem decididas. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, toda mulher, toda natureza emocional no homem que fale mais alto que a razão, que o intelecto, ela desonra o homem, ela desonra a sua cabeça. Toda natureza emocional, toda pessoa que fala através das emoções, que não pensa, porque ele não ouve a razão, ela mete-se em problema toda hora. Ela coloca o corpo daquela pessoa, a vida daquela pessoa em problema. Ela fala o que não deveria, ela se amaldiçoa sem saber que está se amaldiçoar, ela amaldiçoa os outros, ela cria feridas, ela abre feridas onde passa, ela cria muitos problemas. Quando a pessoa vive através da alma, ela deve viver através de Cristo. A tua vida, a minha, a nossa, é Cristo. Cristo quem é? A palavra de Deus. A nossa vida é a palavra. O que a palavra de Deus me manda falar é que eu devo falar. O que a palavra de Deus me diz para eu não fazer, eu não devo fazer. A palavra de Deus diz para eu perdoar quem quer que seja. É Cristo. Eu devo honrar a minha cabeça. Quem que está acima da minha cabeça? É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Honrar é obedecer a palavra de Deus. Eu, o intelecto, devo ouvir a palavra de Deus, que é Cristo, e a minha natureza emocional, que é a mulher, deve ouvir-me a mim, que é o intelecto, que recebe a orientação a partir de Cristo. Cristo é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus dentro do homem. Agora, Deus é o cabeça de Cristo. Deus quem é? Deus é amor. Paulo disse assim: ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu fizesse muitas obras de caridade, ajudando os necessitados, mas se não tivesse amor, era como nada, era vazio o que eu estivesse a fazer. Aquela profecia não serve para nada. Aquele ensino da palavra que não foi motivado pelo amor, não serve para nada. Aquela ajuda, aquela obra de caridade que eu fiz não serve para nada. Por quê? Porque o motivo não foi o amor. Então, o amor é Deus. Deus é o amor, está acima de Cristo, é o cabeça de Cristo. Cristo, que é a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus, e eu sou o intelecto, e a mulher é a nossa natureza emocional. Não tem nada a ver aqui com mulher de forma literal, conforme hoje na religião, o sistema religioso tentam nos ensinar. Até há igrejas que proíbem de uma mulher subir no altar para ir pregar. Uma mulher não pode pregar a palavra de Deus. A mulher pode pregar a palavra de Deus, desde que ela deixe que o homem dentro dela é que prega através dela. Quem é o homem dentro dela? Cristo. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esta mulher, literal, ela precisa deixar Cristo, que é a palavra de Deus, falar através da boca dela. Ela não deve deixar que as emoções dentro dela falem em detrimento de Cristo. Aí é que está errado. Hoje também vemos muitos homens, literalmente falando, piores do que uma mulher, né, no sentido emocional. Eles são muito mais emocionados até do que uma mulher. Então aqui vale para os dois. Vamos correr com o tempo. Vamos no segundo versículo, ou na segunda página. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 34, diz assim: pois Deus não é Deus de desordem. O que nós vimos ali naquele jovem era desordem, era barulho, era gritaria. Era algo que o jovem já estava, aquilo estava a arrebentar com o jovem. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Outra coisa também que traz desordem na igreja é, Deus diz assim, para nós amarmos quem nos persegue, quem nos faz mal, nós devemos perdoar, né? E nós devemos orar por aqueles que nos fazem mal, nós devemos perdoar e amar. Isso é a palavra de Deus, é Cristo a falar através de nós. E um homem de Deus, um pastor, um profeta, um apóstolo,
um evangelista, um presbítero, um homem de Deus que diz assim: olha, Deus está a me mostrar que a tua sogra está a fazer algum trabalho de feitiçaria contra ti, Deus está a me mostrar que a tua mãe é que te fez isso ou que te fez aquilo. Isso traz desordem dentro da igreja. Isso não está vindo de Cristo. Por quê? Porque contradiz a palavra de Deus. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, Deus nos dá a palavra através de Cristo que transmite a paz para o outro e não confusão. Quando a gente traz uma revelação, entre aspas, ou adivinha, que diz que a tua mãe está a te fazer isso, a tua sogra está a te fazer isso, aquela pessoa está a te fazer aquilo, não traz paz, isso traz tormenta dentro da vida daquela pessoa. Isso traz problema, desordem dentro da igreja, porque é contrário à palavra de Deus. Está aqui o versículo. Como em todas as congregações dos santos, versículo 34 diz: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Ou seja, a emoção que leva a pessoa a trazer, às vezes, esse tipo de revelações dentro da igreja para causar desordem. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. A natureza emocional dentro do homem, o homem é a igreja de Deus, ela deve manter-se em silêncio, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. No livro de 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, eu aqui depois destaquei em vermelho, em letras grandes, maiúscula, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo diz assim: eu tenho receio que, assim como a serpente lá no jardim do Éden enganou Eva. E como é que a serpente enganou Eva? Paulo dá aqui a deixa. Com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. É na mente que você é enganado, minha irmã e meu irmão. E a mente o que é? A alma é mente, vontade e emoções. É a partir da tua mente, é a partir das tuas vontades e é a partir das tuas emoções que o diabo vai tentar para tentar te enganar, meu irmão e minha irmã. A mulher que foi enganada ou que é enganada até hoje é a tua natureza ou é a minha natureza emocional dentro do nosso lado, das nossas vidas. O lado emocional de cada um de nós, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque de outra forma nós seremos enganados pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos ouvidos ouvem, pelo que a nossa boca prova, pelo que o nosso corpo toca e pelo que o nosso nariz sente, né? O cheiro, o olfato, né? Então, é preciso ter muito cuidado aqui. Paulo diz: eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sua sincera e pura devoção a Cristo, e não naqueles gritos ali. Aquilo é a mente a ser enganada através dos sentidos. E o rapaz grita, grita, grita e sente-se que ele está nas nuvens. Está a ser movido pelo Espírito de Deus. Versículo 4 diz: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Espírito é uma analogia da palavra de Deus. A palavra que eu vos digo, eles são espírito e vida. Então, quando diz acolher o espírito, é acolher a palavra. Uma palavra que fala de Jesus, mas um Jesus diferente. Cuidado com esse tipo de evangelho. Jesus que traz fofoca dentro da igreja, que diz que viu a sogra fazer aquilo, a mãe fazer aquilo, e fazer aquilo, então está a trazer confusão dentro. Este não é o Jesus que é o Filho de Deus e que nós conhecemos através da Bíblia. Não, este é um outro Jesus. Muitos virão em meu nome. Jesus disse: muitos virão em meu nome e vão desviar muitos. Muitos falsos profetas virão em meu nome. Profeta é todo aquele que prega a palavra de Deus. É todo aquele que é boca de Deus aqui na terra. Muitos virão se passando por profetas, mas vão apresentar para ti um Jesus que traz confusão na tua mente. E onde é que você vai ser enganado? Na sua mente. Paulo diz: eu tenho receio
E quero vos poupar desse problema. Que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, com essas palavras aí, cuidado, a mente de você seja também corrompida. Você via a tua sogra com pureza, no dia em que te disseram que a tua sogra está a te travar, tu não estás a conseguir subir na vida, porque a tua sogra não te gosta, a tua mãe não te gosta, aquela pessoa não gosta de ti, te fizeram isso ou te fizeram aquilo, você deixou de olhar para aquela pessoa com pureza, a tua mente se corrompeu e agora você só tem ódio contra aquilo. Agora é uma confusão, é uma desordem dentro da igreja de Deus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo. Agora tem rancor ali dentro, que é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque a serpente enganou a sua mente. Meu irmão, minha irmã, eu fico aqui hoje com esta reflexão. Espero que vos tenha esclarecido alguma coisa. Deus abençoe a todos de forma grande e de forma tamanha. Shalom.